38. Tungstênio é encontrado em vários minerais como óxido de wolframita e na chinelita. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, tanques de guerra, balas de revólver e em ferramentas de corte e perfuração. O elemento tungstênio que ele está representando nessa questão é o elemento de símbolo W, como ele está mostrando nas estruturas dos compostos. Acerca da espécie CaWO4 e seus átomos constituintes são feitas as seguintes afirmativas. Ele está me dizendo que no composto CaWO4 o número de oxidação do tungstênio é mais 6. Essa é a segunda questão que envolve um cálculo simples de NOx. A primeira foi o CO2, então você lembra que para cálculo do NOx eu preciso conhecer o NOx de alguns elementos que são comuns, que tem NOx fixo. E no caso do CaWO4, a gente lembra que o oxigênio tem NOx menos 2. O cálcio é um metal alcalino terroso lá do grupo 2 da tabela, que tem NOx fixo em mais 2. Essa soma precisa ser zero e na hora de calcular o NOx você não pode esquecer de multiplicar o NOx do elemento pelo número de átomos. Então o que eu tenho aqui? 4 vezes menos 2, menos 8, mais 2 eu tenho um total de menos 6. Para essa soma ser zero, o NOx do tungstênio tem que ser mais 6, portanto a primeira afirmativa ela é correta. Vamos para as próximas. Segunda, o composto CaWO4 ele é considerado um peróxido. Vamos trabalhar em cima desse conceito muito importante. Quando a gente fala das funções inorgânicas, os óxidos são funções consideradas formadas por compostos binários, ou seja, formada por 2 elementos apenas. E os peróxidos também são compostos binários, o que invalida de cara o item 2, porque o composto CaWO4 ele é formado por 3 elementos, cálcio, tungstênio e oxigênio. Então ele não pode ser classificado como um óxido nem como um peróxido. Então o item 2 está errado. Terceiro, CaWO4 é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. A ligação covalente é aquela que acontece entre ametais. Já nesse composto, a gente destaca a presença de quem? Do cálcio, ele é um metal. O tungstênio também é um metal e eles estão ligados ao oxigênio, que é um ametal. Então, existe uma ligação iônica aí. Então, esse composto ele é considerado um composto iônico porque ele apresenta pelo menos uma ligação iônica, o que invalida também o item 3. Por último, ele está dizendo que o tungstênio de número atômico 74, ele é um metal de transição externa, cujos elementos com configuração eletrônica eles são terminados em Ns2 e N-1d. Isso é uma das coisas que a gente fala sobre a classificação dos elementos na tabela. Toda vez que você fizer a distribuição eletrônica e o seu subnível mais energético, ou seja, aquele último lá da sua distribuição, toda vez que ele terminar em D, esse elemento passa a ser classificado como elemento de transição externa, que são aqueles que ficam no meio da tabela. O que é verdade no caso do tungstênio, porque se a gente olhar a distribuição eletrônica, a gente vai ver que o tungstênio termina em D4. O subnível mais energético dele é o D, o que caracteriza o tungstênio como um metal de transição externa, portanto, o item 4 também está correto. E a gente já tinha marcado o NOx do tungstênio mais 1, então a letra certa é a letra D. Vamos para a próxima?